Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres irmãos, a matéria da nossa querida irmã Andresa Moraes, fica mais uma vez o agradecimento a essa irmã querida de fé e batalha desperta, nível veterano aqui. A matéria que ela nos manda comprova a última que a gente fez, que grandes potências, grandes líderes sabem de alguma coisa que nós, meros mortais, não estamos sabendo. Pelo menos os não despertos não estão sabendo. Nós, pelo menos, estamos percebendo um movimento estranho há anos. E falamos aqui que reuniões que eles fazem em clubes como o Bilderberg, que todo mundo sabe disso, levando grandes lideranças de tecnologia, magnatas do petróleo, enfim, as maiores potências financeiras estão nesses lugares. E lá eles acertam o rumo que o mundo vai ter. Então, desde que o Brasil começou a desvalorizar propositalmente a sua moeda, e que o presidente agora há pouco veio falar que ia faltar alimentos no Brasil, eu disse, olha, isso é uma grande mentira, é uma distorção da verdade. Se você ver os nossos vídeos, está aí como prova. O que vai acontecer aqui, o alimento será produzido como nunca antes, cada vez isso está se comprovando com os próprios dados do governo e etc. O Brasil é de fato um país muito rico, mas o brasileiro nascido e morado aqui, que trabalha e soa aqui, o legítimo dono da terra e das riquezas, não terá condições de comprar nem o seu próprio alimento. Carne vai ser uma coisa para comer em datas comemorativas. E o motivo disso é porque em outros países sim vai faltar. Apesar da maioria desses tidos como ricos não produzir nem um terço do que precisam para se alimentar, por exemplo os Estados Unidos, eles são tidos como ricos. Não tem energias limpas, não tem abundância de água, não tem um solo fértil, como aqui no Brasil, mas mesmo assim eles são os ricos e nós somos os pobres, que era o que Enéas mais dizia. Como é que a gente pode ser pobre? Uma nação que possa não estar de joelhos como a nossa hoje, sendo a nação mais rica do planeta, mas uma nação que possa se erguer nos seus próprios pés e dizer, não brigar com os países do outro lado, não é brigar, é apenas colocar-se de pé e dialogar em posição de igualdade e não de joelhos como está hoje, voltando a ser apenas exportador de matérias-primas, fazendo com que nossas riquezas e fazem de nós a maior nação do planeta sejam mandadas para o exterior a preços aviltados, a preço de banana, né? Mandando o nosso manganês, quase fomos obrigados a importar manganês. Exportamos 25 milhões de toneladas lá da Amazônia, dos 29 milhões retirados até 83, 25 foram exportados. Exportados para quê? Maior parte para repor as reservas dos Estados Unidos, da América do Norte. Quer dizer, nióbio, uma série de outras riquezas, água potável. Somos a maior riqueza mundial em água potável. Sol, o Brasil tem sol o ano inteiro. A maior fonte de energia do planeta. Os países ditos ricos não têm sol. Quer dizer, o senhor Kissinger é um grande estadista. Eu o respeito e o admiro. Mas ele é um estadista para o país dele. Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Nós temos que dar o nosso grito de independência econômica. Só assim o Brasil poderá ser livre. Só assim o pobre homem que trabalha poderá ter salário justo. Enquanto nossas riquezas forem desviadas, enquanto não se criar de novo o sentimento cívico, enquanto nós não pudermos nos levantar como nação com o núcleo básico que é a família, né? Sem isso é impossível criar. Continuando do jeito que está, como um navio sem rumo, com essas discussões estólidas, intermináveis, em que nada mais tem importância, em que todo mundo tem medo de dizer que tem que ser respeitado uma autoridade. Até Cristo, o grande Jesus Cristo, o mentor do universo, num certo momento pegou açoite na mão contra os vendilhões do templo. Todo mundo sabe disso. Não se pode continuar mais nesse estado de caos institucional generalizado. É preciso haver ordem na casa. Ordem não é ser autocrata, não é ser discricionário. Ordem é a feição natural das coisas do universo. Então, entendendo que essa é a ordem do mundo atual, a matéria da nossa irmã Andresa Moraes comprova e complementa o último vídeo que fizemos sobre esse assunto. Se você não viu, corra e assiste enquanto pode. Esses vídeos assim costumam depois de um tempo sumirem. E não por culpa minha, não porque eu queira. Prevendo problemas, China pede para famílias estocarem comida. Matéria de 2 de novembro de 2021, muito recente. A autoridade chinesa pediu para famílias estocarem comidas para o inverno. Preocupação com as cadeias de distribuição levaram ao pedido da China. A China está dizendo às famílias para estocar alimentos e outros itens básicos diários, já que o mau tempo, a escassez de energia e as restrições por causa do Sungamonga ameaçam interromper o abastecimento. O Ministério do Comércio do país divulgou na segunda-feira, dia 1º, um aviso direcionado aos governos locais a encorajar as pessoas a estocarem necessidades diárias, incluindo vegetais, óleos e aves, para atender às necessidades da vida diária e emergências.
A agência também pediu às autoridades locais que garantam que as pessoas tenham um suprimento adequado de produtos essenciais deste inverno até a próxima primavera, e disse às autoridades para manter os preços estáveis, uma fonte de ansiedade nas últimas semanas, uma vez que o custo dos vegetais aumentou em toda a China por causa de chuvas invulgarmente fortes que prejudicaram as colheitas. A China enfatizou a importância de manter alimentos e outros suprimentos diários no passado, inclusive em setembro, antes de um grande período de férias de uma semana. Mas essas declarações são geralmente óbvias para as autoridades locais lerem e raramente chamam a atenção dos cidadãos comuns. Há inclusão de uma linguagem nesta declaração que menciona famílias. No entanto, parece estar colocando as pessoas no limite. O aviso repentino enviou ondas de choque através da mídia social chinesa na terça-feira. Vale lembrar aqui, meu irmão, que essa mídia é controlada pelo governo. E mesmo assim, eles medindo as palavras, os chineses que não passaram por isso dessa forma, estão vendo que as coisas podem piorar muito. Então isso aqui, como é matéria da mídia, eles nunca vão dizer com as palavras que a gente explica aqui. Mas preste atenção, o governo deles costuma emitir isso aqui para os próprios governadores locais. É comum, só que dessa vez ele incluiu que as famílias façam isso. Então a situação é séria. E bate lá com o mesmo que está acontecendo na Coreia do Norte. Por que esses caras estão fazendo isso? Eu vou insistir para que depois quem não viu esse vídeo veja, mas você que viu lembra que um dos motivos que o ditador deu para essa possível escassez de alimentos seria porque eles iriam parar de comprar da China. Na matéria que a gente leu no outro vídeo, fica parecendo que é uma opção. Olha, existe o risco do sungamonga, da contaminação, então a gente vai deixar de comprar da China, por causa disso a gente vai se apertar. Basicamente, a matéria diz isso, resumindo. Mas aqui você está vendo que a própria China também diz que vai faltar alimentos. Então, a desculpa que o ditador da Coreia deu cai por terra aqui. Não é uma opção dele que vai deixar de comprar, mas talvez eles saibam que uma grande escassez vem pela frente. Agora, você acredita que esses caras têm algum tipo de dom divino, de alguma habilidade sobrenatural? Eu tenho certeza que não. Agora, se eles estiverem planejando algo a nível mundial que vai prejudicar em muito a produção de alimentos, aí para mim, pelo menos particularmente, eu digo que eu começo a entender que é isso que está sendo feito. Então, esse trecho da matéria que eu vou repetir, o aviso repentino enviou ondas de choque através da mídia social chinesa, que é controlada pelo governo. A matéria não fala isso, mas todo mundo sabe, Causou ondas de choque através da mídia social, mesmo ela sendo controlada pelo governo. Enquanto muitas pessoas especulavam sobre a lógica do Ministério do Comércio. O governo nem mesmo nos disse para estocar produtos quando o surto de sungamonga estourou no início de 2020. Então veja. Bom, a gente não pode falar nada relacionado ao sungamonga, até tentamos. A gente fez vários vídeos aqui que eu estou mostrando para vocês que foram excluídos e deletados. Mesmo sendo opiniões de outros especialistas, inclusive aquele que descobriu o vírus da AIDS, ele falou a opinião dele sobre isso, baseada em dados, em estudos, mas mesmo assim o YouTube removeu o nosso vídeo, considerou enganoso. Então esse é o mundo que a gente vive hoje. Mas, meus queridos irmãos, para você que está desperto, para você que entende, realmente pensa e não segue pela cabeça dos outros como um piolho, nem mesmo quando o sungamonga estava por lá, afetando muito os cidadãos de lá, eles emitiram um aviso como esse. Mas agora está vindo algo tão sério que eles resolveram emitir. Na minha opinião, provavelmente o motivo é para mais para frente poder dizer: olha, eu avisei, vocês aqui são os culpados. Entende, irmãos? Teve alta nos preços, você sabe que na China se ganha uma miséria. É bom para empresário, se você é empresário a China é ótima, mas se você é um trabalhador, um pagador de imposto, meu amigo, você está ferrado. Então a comida estando mais cara lá, como é que o pessoal vai conseguir estocar se eles mal ganham para comer? Entende, irmãos? Mais uma vez, grava o que foi dito aqui. O governo nem mesmo nos disse para estocar produtos quando o surto de sungamonga estourou no início de 2020. Escreveu um usuário do Weibo, respondendo à notícia. Outro especulou que as autoridades estavam lembrando as pessoas de que podem não ter condições de comprar vegetais neste inverno. A emissora estadual CCTV disse que a parte do anúncio pedindo às famílias que estocassem suas necessidades foi lida em excesso. Ela também divulgou uma entrevista com Zhou Xiaolang, um funcionário do Ministério do Comércio, que disse que os suprimentos diários para as pessoas são suficientes e podem ser totalmente garantidos. Zhou acrescentou que o anúncio se destina às autoridades locais. A China tem mantido uma política rigorosa de sungamonga zero, mesmo com os países em todo o mundo gradualmente se abrindo e aprendendo a viver com o sungamonga.
a segunda maior economia do mundo, está decidida a erradicar completamente o sunga-monga dentro de suas fronteiras e implementou duras restrições para impedir surtos, incluindo a parada de trens de alta velocidade, a quarentena de passageiros e a mudança do semáforo para vermelho para desencorajar o tráfego em um município onde um único caso foi relatado. As medidas rígidas da China se tornaram virais no fim da semana, depois que um único caso confirmado de sunga-monga levou a Disneylândia de Xangai a um bloqueio repentino. Multidões em um vídeo foram mostradas alinhadas em frente a locais de teste, improvisados, enquanto trabalhadores de saúde com equipamentos de proteção individual completo observavam. E aqui encerra a matéria. Então, meus irmãos, infelizmente, aqueles que ainda dormem, veem umas notícias dessa aqui, eles não acham nada demais. Eles pensam, mas o que isso tem a ver comigo? É lá do outro lado do mundo. Mas os donos do mundo estão globalizando os problemas. É isso que está acontecendo. Cada problema que era de uma determinada região, de uma determinada nação, hoje está se tornando global, inclusive os prejuízos. Os lucros, você não vê o FMI, o Banco Mundial, os donos do planeta Terra, literalmente, dividir conosco. Olha, ganhamos muito esse ano, se pagou muito juro, vamos ajudar a humanidade. Você não vê esses caras fazerem isso. Mas os prejuízos é todo pago pelo gado. O gado é culpado de tudo. Se um rio está poluído, não é culpa das fábricas que derramam seus resíduos ali por várias e várias décadas. Não são os navios gigantescos que preferem pagar uma multa mínima. Tem leis internacionais que nenhuma companhia pode ser multada em um valor muito grande. Então os caras vão lá, jogam lixo tóxico, porque para despejar esse material de forma correta seria bem mais caro. Então é melhor jogar no mar mesmo, pagar propina, e ainda quando um for mais honesto e multar, a multa é pequena. Então essa é a ordem que está funcionando no mundo hoje. Usando o pretexto que for, e esse sunga-monga ele veio justamente para isso, eles estão conseguindo tomar medidas e implementar coisas que estavam indo em passos lentos. Eles estão conseguindo acelerar isso. A nossa irmã desperta Andresa ainda manda outra matéria, reforçando que o Brasil tá nisso até a cabeça, meus irmãos. A gente vai deixar para um próximo vídeo, mas tá aí, ó. Temer pede atenção à fome no país. Massas populares podem se rebelar. Esse é o medo que o sistema tem, que as pessoas parem de ser gado e ficar entre esquerda e direita, de despertar e dizer, olha, nós não acreditamos mais em vocês. Tem que ser agora da nossa maneira. Eles morrem de medo disso, sempre tiveram esse medo. Então, o Michel Temer aqui, resumindo, já quer que o Brasil se endivide ainda mais, coloque mais a corda no pescoço, para financiar o Auxílio Brasil, que é esse programa que vai ficar aí no lugar do Bolsa Família. Você acha que de fato Michel Temer saiu do poder? Ele pode não ser a marionete oficial que está ali na frente, mas o seu plano de governo, que é um plano que vem lá de fora, foi passado nos mínimos detalhes para o Bolsonaro, para a anta do Bolsonaro, que está ali perdido. Não sabe o que faz nem o que fala. Então, meus queridos irmãos, resumindo e reafirmando o que eu já disse no outro vídeo, a gente ainda não sabe o que é que eles estão preparando, agora que é algo grande, que vai mexer inclusive com a nossa alimentação. No Brasil, repito, não é porque vai faltar de fato alimentos, mas é porque ele vai ficar tão caro pela demanda lá fora, que quem produz vai preferir vender para fora. Você não pode pegar 1 quilo de arroz que hoje é R$10 e aumentar para 30 de uma hora para outra. Há leis do consumidor que não permite que isso aconteça, esse aumento tão brusco assim. Mas com a moeda desvalorizando e a demanda lá fora, o produtor vai dizer, olha, então eu vou exportar todo, vou vender tudo lá para fora. E é aí que a situação de caos vai se generalizar aqui dentro do nosso país, que é o celeiro do mundo. Dava para frear isso? Com certeza, meus irmãos. Tem tanta coisa que poderia ser feito se o governo fosse de fato nacionalista, mudando o PPI da Petrobras, ao invés de congelar o ICMS, que nunca foi o culpado por essa alta do preço. Apenas analfabetos continuam falando isso. A culpa é o PPI. Se o governo cobrasse PPI apenas do que precisa importar por culpa deles mesmos, que é em torno de 20%, 30%, nós teríamos aí o litro da gasolina perto de R$3,70, R$4. Seria mais justo. Não era bom, não é o ideal, mas seria um pouco melhor. Com isso, já puxava os preços para baixo de todos os produtos dessa nação, porque somos dependentes dos caminhões, por culpa deles mesmos, que acabaram com a nossa ferrovia. Mas o gadão gadoso não entende isso. Na Gadolândia isso não faz sentido, meus irmãos. Até porque as marionetes disfarçadas de jornalistas são pagas para fazer justamente o contrário. Iludir a população que já é gadosa, deixando o gado mais gadoso. Pior do que uma pessoa que não gosta de falar de política é um que é ignorante, mas gosta de falar de política.
E ele, justamente por ser ignorante, ao invés de ele procurar saber da realidade, ele procura coisas que reforcem o que ele já acredita. E aí o sistema sabe fazer isso direitinho, manipular perfeitamente. Então, meus irmãos, passe esse vídeo adiante. Dá para se fazer muita coisa. Uma canetada que se deu na Petrobras causou todo esse caos no país. Então, não é tão difícil mudar. Uma canetada também pode reverter. Mas era preciso que exija uma conscientização. Era preciso que as pessoas apoiassem os caminhoneiros. Todos, não só caminhoneiro, mas todos os cidadãos que precisam abastecer sua moto, seu carro, todos nós, nos organizássemos e de fato parássemos o país. Exigisse a mudança da cobrança desse PPI no combustível. Só isso, meu irmão. Esse simples ato já faria com que as coisas melhorassem e muito no país. Então, eu peço que você que entendeu, passe esse vídeo adiante, mostre para mais um. Quem puder, adquira um dos nossos produtos lá na Hotmart. Você pode passar no seu cartão com toda a segurança. É uma das plataformas mais seguras que existe para esse tipo de transação. Você vai adquirir um audiobook ou e-book do nosso Astra Cristina, um Astra Turbo, com toda a história e os dados do carro, o que ele tem, o que foi feito, minha história pessoal com ele, tudo está nesse audiobook e no e-book. Ao adquirir, você recebe de 1 a 3 números para concorrer gratuitamente ao sorteio deste carro. Se você não quiser o carro, você pode, à sua livre escolha, optar pelo dinheiro, o valor dele, que seria R$25 mil, depositado direto na sua conta, caso você seja o sorteado. Assim que a gente completar 1000 participantes, a gente vai marcar aqui um sorteio federal e aí definimos esse ganhador, que pode ser você, meu irmão. E, além de tudo isso, você que participa também está financiando diretamente vídeos como esse. Tá certo, meus nobres irmãos? Então, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ouvido a nossa mensagem e fazer parte desse canal. Que Deus proteja cada um de vocês. Um abraço e tamo junto.